Gente, na aula de hoje vocês vão conhecer 3 partes de uma composição de frase, digamos assim. São os componentes essenciais da oração: sujeito, predicado e objeto direto. Para que vocês entendam de forma simples, existe basicamente o sujeito e o predicado. São partes de uma frase. Quando eu digo o café está quente, quem é o sujeito? Aí você diz, tia, mas o sujeito é uma pessoa. Nem sempre, ele pode ser a parte principal da frase. Quem é que está quente? O café. Então, o café, nesse caso, é o sujeito. E o predicado é o que se fala dele, que ele está quente, tá? É só um exemplo básico. Na questão 1, vocês vão ter um pequeno textinho, um poema para completar. Complete o poema com as palavras do quadro. Lua, gramática, tabuada e estuda. Vocês estão vendo que está um pouquinho borrado aqui. Por quê? Porque eu precisei apagar o livro do professor, por isso que ele está meio assim. Mas é só para que vocês acompanhem, tá bom? As fases da lua. A lua aluada estuda. E aí, entre essas 4 palavras do quadro, vocês vão ver o que é que rima. Que tem o mesmo som no final. Será que estuda lua? Estuda gramática? Estuda tabuada ou estuda? Veja o que rima com aluada, tá bom? A lua luneta estuda opereta. A de mel, o céu. Então, mais uma vez, as palavras vão caber bem direitinho. A lua lunática estuda. O que rima com lunática? Entre essas 4 palavras do quadro, tá? Desse quadrinho azul aqui. Na letra A, de acordo com o poema, quais são os 4 assuntos que a lua estuda? Você já vendo que embaixo de cada estrofe tem assim, a lua, não sei o que, estuda tal coisa. Então, essas 4 coisas que ela estuda vão ser citadas aqui na A. Na letra B, você já ouviu falar nas 4 fases da lua? Essa classificação se dá de acordo com a luminosidade dela. É a lua cheia, a lua minguante, a lua nova e lua crescente. No poema, a lua também recebe classificações diferentes? Quais são elas? Já não chama mais de lua minguante, lua cheia, tem outros nomes. A lua, só um exemplo, tá? A primeira é lua aluada e as outras? Ok, letra C. No poema, pinte as palavras que você completou de acordo com essas orientações. Com a cor azul, pinte os substantivos. E a gente vai lembrar que substantivo é o quê? A parte principal de uma frase. Por exemplo, no título, as fases da lua. Existe o substantivo fase e existe lua. Porque se eu tiro eles, fica só as da. Não existe. Agora, se eu digo as fases, tem como fases da lua também tem, tá? No segundo pontinho da letra C. Com a cor amarela, pinte o verbo que se repete no poema. Tio, que é um verbo, é a ação, gente. Por exemplo, a lua aluada estuda alguma coisa, né? Tem lá no começo do texto. Qual é a ação da lua? Ela está fazendo o quê? Ela estuda. Então, estuda é o verbo. Tem mais verbos? Procure. Ok? Mas eu acho que já deu para ter uma noção. Qualquer coisa pode me perguntar no privado. Página 158, questão 2. Leia o trecho de uma notícia que divulga uma peça teatral. Teatro infantil promete causar frio na barriga com temática de medo. Fantasmas, monstros escuros, sombras, barulhos estranhos, bruxas, bichos esquisitos. Aquilo que não vemos, mas podemos imaginar. Esse é o tema do espetáculo Bull, a Casa do Bichão, que fica em cartaz no Centro Cultural José Ribeiro Tristão, em Afonso Cláudio. A peça vai contar a história de Caio, um rapaz que sai pelo mundo com a aprovação do seu velho pai. Chega a um castelo muito esquisito e mal assombrado. Mas, como é valente, lembra-se dos conselhos do pai e enfrenta todos os medos. Na primeira frase do texto, sublinhe todos os substantivos. Então, todas as palavras que se referem a substantivo que vocês conhecem, podem sublinhar. Mas, acompanhando pelo vídeo, né, eu não tive como cortar isso. E eu acho que são classificações muito, não digo difíceis, mas não tão fáceis de compreender a nível de terceiro ano. Então, eu deixei sim essa parte riscada no vídeo para que vocês acompanhassem, tá?
para fazer a questão 2 toda, A e B. 3. Releia a frase destacada em azul no texto. O que está destacado em azul? Muito esquisito e mal assombrado, né? Cheguei em um castelo muito esquisito e mal assombrado. Circule o verbo desta frase. Gente, o verbo é a ação. O que é que ele faz? Qual é a ação dele? B. Quem é a personagem que chega em algum lugar? Copie o nome desse personagem no espaço abaixo. Você lendo o texto todo, você sabe quem é o personagem, né? Eu marquei aqui coberto. A frase que você completou é formada pelo sujeito e predicado. Sujeito é o elemento sobre o qual se declara algo, ou seja, alguém que se fala algo. E o predicado é o que se declara sobre o sujeito, ou seja, o que o sujeito faz. 4. Retome a frase do item B da atividade 3 e faça o que se pede. No caso, essa frase aqui. Chegue em um castelo muito esquisito e mal assombrado. A. Pinte de azul a parte correspondente ao sujeito. Então, o nome que vocês escreveram no tracinho da 3 vai ser pintado de azul. Pinte de amarelo a parte correspondente ao predicado. Então, a ação da pessoa com o resto, tudo o que o sujeito faz, vocês vão pintar de amarelo. C. Qual das partes da frase contém um verbo? O sujeito ou o predicado? Vocês já sabem, já pelo que eu expliquei, o que é um sujeito e um predicado.